O que a ciência tem a ver com a queda brutal de uma das famílias mais poderosas do Brasil imperial? Tudo. Em 1864, um homem poderoso, obcecado por um herdeiro, tomou uma decisão que selou o destino de sua família. Nos anais obscuros do Império, conta-se que ele criou um acordo que forçou 7 homens escravizados e sua própria esposa a participarem de um plano desesperado. O resultado? Ruína, loucura e a perda de tudo o que ele valorizava. Essa é a história que muitos contam. Mas hoje, aqui no Ciência na Senzala, vamos muito além do drama. Vamos usar as lentes da psicologia, da neurociência e da biologia para responder a uma pergunta mais profunda. O que realmente aconteceu na mente dessas pessoas? Como a ciência explica a complexa engrenagem de poder, trauma e resistência que levou a essa tragédia? Prepare-se, porque vamos dissecar a anatomia de uma dinastia em colapso. Ao final, você não verá apenas a ruína de uma família, mas entenderá as cicatrizes psicológicas e biológicas que o sistema escravocrata gravou em todos os envolvidos. Minas Gerais, 1864. A terra do ouro agora se curvava ao poder do café. E no topo dessa nova nobreza, o coronel Augusto Ferreira da Costa reinava. Ele tinha tudo o que um homem de seu tempo poderia desejar. Terras que se perdiam no horizonte, uma fortuna que comprava influência e um poder que ditava o destino de centenas de almas. Mas toda essa opulência era uma casca oca, um teatro grandioso montado para esconder uma única e humilhante falha, a ausência de um herdeiro. 15 anos, 180 meses de um ciclo torturante de esperança e desilusão. A cada mês, a mesma rotina de rezas, promessas e rituais silenciosos. E a cada mês, a mesma sentença de fracasso. Para o coronel, não era apenas uma tristeza, era uma anomalia biológica, uma traição de seu próprio sangue. Esse medo, o de ver sua dinastia, seu nome, seu próprio legado se transformar em pó, corroía sua mente como um veneno silencioso. Cada fracasso era um choque elétrico, gravando em seus circuitos neurais a dor da rejeição e a ameaça iminente da extinção. E em sua arquitetura mental, a culpa precisava de um rosto. Ele a projetava em sua esposa, Dona Esperança. Uma mulher cuja beleza e submissão eram para ele ofuscadas por um ventre estéril. Ela se tornara um símbolo vivo de sua frustração, um objeto de sua piedade e nos cantos mais sombrios de sua mente, de seu desprezo. A pressão social era um predador invisível, presente nos olhares de outros fazendeiros, nos cochichos da igreja, na pergunta não feita que pairava em cada salão. De que vale todo o seu poder, coronel, se ele morrerá com você? Foi nesse solo fértil de desespero e ego ferido que uma carta, vinda da distante Salvador, chegou como uma heresia. Não era uma carta de pêsames ou de negócios. Era uma proposta, uma solução sussurrada nos círculos mais obscuros e pragmáticos da elite. Uma ideia nascida da fusão entre a arrogância do poder absoluto e a frieza de uma ciência popular deturpada. A missiva era direta, apresentava um arranjo radical: usar homens escravizados, selecionados criteriosamente por seu vigor físico, por sua semente forte, para conceber um filho no ventre de Dona Esperança. Um segredo enterrado sob 7 chaves. A criança, nascida com a pele talvez um pouco mais escura, seria registrada como sua, legítima. A dinastia estaria salva. Seu nome, imortalizado. A ideia era moralmente horrenda, um abismo de desumanidade. A parte de sua mente ainda conectada à honra e à fé recuou em horror. Mas a neuroquímica do desespero é uma força avassaladora. Por dias, ele lutou. Mas a fúria de seu ego ferido e o pavor da irrelevância falaram mais alto. Ele começou a caminhar por suas próprias terras com um novo olhar. Ele não via mais homens, não via pais,
filhos, indivíduos com histórias e dores. Ele via atributos, vigor, força, potencial reprodutivo. Em sua mente, ele os despiu de sua humanidade, transformando-os em meros instrumentos, em ferramentas biológicas para resolver o seu problema existencial. O colapso moral estava completo. Ele tomou sua decisão. Mas para entender por que um homem chega a esse ponto, precisamos pausar a história e entrar em sua mente. O que a ciência nos revela sobre a arquitetura de um plano tão impensável? No ato primeiro, vimos um coronel mergulhado em um plano impensável. Mas o que se passava na mente de um homem capaz de arquitetar uma decisão tão cruel e calculada? A resposta está na intersecção da psicologia do poder e do narcisismo. Primeiro, a sociologia do poder. A estrutura escravocrata criava o que chamamos de coisificação. O coronel no topo da pirâmide tinha poder absoluto, e esse poder corrompe a percepção. Para ele, os corpos escravizados não possuíam subjetividade. Eram propriedade, ativos. Era como olhar para um homem e enxergar apenas músculos, como se fosse uma ferramenta agrícola. Sua humanidade era legalmente e socialmente negada, o que facilitava o uso deles como ferramentas biológicas. Segundo, a psicologia do narcisismo. O perfil do coronel é clássico. Sua identidade não estava em quem ele era, mas no que ele representava. Sua linhagem, seu status. A ausência de um herdeiro era uma ferida narcísica insuportável, uma ameaça de aniquilação social. Para um narcisista patológico, a empatia é inexistente. A dor de sua esposa e a dignidade daqueles homens eram irrelevantes diante da necessidade de preservar seu próprio legado. Em termos neurocientíficos, é como se os neurônios espelho, os circuitos cerebrais, que nos permitem sentir o que o outro sente, estivessem permanentemente desativados pelo poder e pelo ego. Ele não estava apenas buscando um filho, estava tentando salvar a si mesmo da insignificância. E você? O que é mais assustador? A frieza do poder absoluto ou a ausência total de empatia que cega um homem à humanidade alheia? Enquanto refletimos sobre a mente do opressor, no próximo bloco vamos virar a lente para analisar a outra face dessa tragédia. A ciência por trás do trauma e da resistência de quem estava do outro lado do chicote. O plano, uma vez concebido na mente doentia do coronel, foi brutalmente imposto. Dona Esperança, uma mulher silenciada pela própria época e pelo desespero do marido, foi forçada a se submeter a uma das maiores violações imagináveis. 7 homens, escolhidos a dedo, viram suas vidas e corpos instrumentalizados. Para Dona Esperança, cada dia era um tormento. Os relatos mais sombrios indicam que, para sobreviver, ela recorria a um mecanismo de defesa psicológico extremo, a dissociação. Era como se sua mente se desligasse do corpo, fugisse daquela realidade atroz, recitando orações repetidas vezes, uma barreira mental contra o horror. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava em outro lugar, num esforço desesperado para preservar a sanidade. Enquanto isso, os homens escravizados reagiam de formas diversas a essa violência sistêmica e pessoal. A maioria obedecia, submissos sob o terror da punição, um reflexo da psicologia do condicionamento e da obediência ao poder que estudos como os de Milgram e Skinner tão bem descreveram. Mas outros reagiam com um silêncio desafiador, um olhar que se recusava a baixar completamente. E alguns, como Francisco de Assis, tentavam manter um mínimo de dignidade para si e para Dona Esperança, oferecendo-lhe pequenas flores, gestos silenciosos de respeito e resistência em um inferno de desumanização. Até que, em 1865, a vida forçada floresceu. Nasceu a primeira filha, Maria. A criança era saudável e trazia em seus traços o paradoxo cruel de sua origem.
uma herança mista que denunciava o segredo da Casa Grande. Para Dona Esperança, um misto de amor e repulsa, um reflexo do trauma intergeracional que já começava a se enraizar. Para os pais biológicos, a dor de um filho que jamais poderiam reconhecer. O nascimento de Maria não era apenas um novo ser, era a materialização viva do crime, um segredo que agora tinha um rosto e um nome. No casarão, o coronel celebrou o nascimento de sua herdeira com um silêncio calculado. O plano funcionara, mas o sucesso de sua ambição era também a prova diária e irrefutável de sua própria monstruosidade. O impacto psicológico em todos os envolvidos começava a cobrar seu preço de forma irreversível. Mas como esconder um segredo que carregava na própria pele a marca da escravidão? Vamos mergulhar em dois universos complexos, o cérebro de Dona Esperança e o dos homens escravizados. Duas paisagens neurais moldadas pela brutalidade. No cérebro de Dona Esperança, o que acontecia era uma verdadeira tempestade neuroquímica. O estresse crônico, a dor da perda, a impotência absoluta, tudo isso inundava seu corpo com níveis altíssimos de cortisol, o hormônio do estresse. Essa cascata química mantinha seu cérebro em um estado de alerta constante, uma hipervigilância exaustiva, ativando intensamente a amígdala, o centro do medo. Ela não tinha para onde fugir. E é aqui que entra a dissociação, um mecanismo de defesa devastador. Observado em sobreviventes de guerra e vítimas de abuso, o cérebro de Dona Esperança tentava desligar-se mentalmente. É como puxar o fio de um aparelho prestes a explodir. O cérebro se desliga para não colapsar. Uma cicatriz invisível da perda total de autonomia sobre o próprio corpo. Agora, vamos aos homens. Muitos viviam sob o que a psicologia chama de desamparo aprendido, um conceito explorado por Martin Seligman, que descreve a crença de que não há como escapar de uma situação dolorosa. Na escravidão, essa reação era amplificada pelo terror diário e pela punição implacável. Gerava uma obediência resignada. No entanto, nem todos se submeteram a esse desamparo. O caso de José Maria, que se recusou a participar do rito imposto por motivos religiosos, é um exemplo fascinante de resistência moral. Mesmo sob ameaça, seu código interno, sua fé inabalável, foi mais forte que o medo. E os gestos de Francisco, as flores, não eram apenas gentileza, eram atos de reafirmação da humanidade. Em um sistema que tentava reduzi-los a objetos, esses atos eram uma declaração silenciosa. Eles ainda eram sujeitos, com sentimentos, com dignidade. No fim, não era apenas sobre corpos acorrentados, mas sobre a própria definição do que significa ser humano. É sobre a luta pela existência. E é para entender essas cicatrizes invisíveis, esses atos de resistência cerebral e espiritual, que este canal existe. Inscreva-se agora no Ciência na Senzala e junte-se a essa comunidade que acredita que ciência e história precisam caminhar juntas. Porque entender o passado é a chave para transformar o presente. A situação se deteriorava. Não apenas nos bastidores, mas à luz do sol causticante de Ouro Preto. Com o nascimento do segundo filho, Joaquim, cujos traços herdados de José Maria eram ainda mais evidentes e indiscutíveis, o disfarce se tornou uma farsa insustentável. Os sussurros maliciosos nos salões da elite, os olhares de canto em missas e festas que antes o reverenciavam, agora se transformavam em um escândalo aberto. A sociedade, que o coronel Augusto tanto prezava, agora o isolava impiedosamente. Seus negócios, antes prósperos, começaram a ruir como castelos de areia. Os investidores se afastavam, temendo a mancha em sua reputação. Credores, antes pacientes, batiam à sua porta com exigências frias. Para piorar, a fuga repentina de Francisco e Luiz Carlos,
um último e desesperado ato de autonomia, intensificou as suspeitas, deixando lacunas visíveis no trabalho da fazenda e expondo ainda mais a fragilidade de seu controle. A pressão se tornou insuportável. Dona Esperança, já um espectro de si mesma, estava devastada pela humilhação pública e consumida por uma depressão severa. Seus olhos, antes cheios de dignidade, agora carregavam um olhar perdido, distante. Em uma noite de silêncio, ela tomou uma decisão trágica. Com as mãos tremendo, mas com uma calma desesperada, escreveu uma carta. Cada palavra era uma lágrima. Entre as linhas tremidas, um fragmento ecoava. Não posso mais carregar o peso do seu legado. Um alívio cruel para o fim de seu sofrimento. Nela, confessava a verdade nua e crua. Ao encontrar a esposa e ler aquela confissão escrita com letras agora manchadas de lágrima e tinta, o coronel Augusto desabou. O homem que sacrificou a humanidade de todos ao seu redor por seu legado sofreu um colapso mental completo. A insônia o consumia. Os delírios de sua grandeza passada se chocavam com o vazio do presente, gerando surtos de raiva e paranoia. Seu império havia desmoronado, levando consigo a mente do seu criador. E as crianças, Maria e Joaquim, as sementes involuntárias da tragédia, foram deixadas à própria sorte. Seu destino, um capítulo perdido nesta história de ruína. O coronel acreditava ter encontrado uma solução, mas seu corpo, sua mente e até a biologia estavam contra ele. Afinal, porque esse plano, sustentado pelo poder e pelo desespero, estava biologicamente fadado ao fracasso desde o início. O coronel Augusto podia controlar terras, pessoas e finanças. Ele orquestrou um plano que julgava infalível, baseado em poder e silêncio. Mas havia uma força onipresente, silenciosa e implacável, que ele jamais poderia controlar: a genética. De forma simplificada, características como a cor da pele e a textura do cabelo não são controladas por um único gene de liga e desliga. Elas são determinadas por múltiplos genes agindo em conjunto, em um processo chamado poligenia. Cada um desses genes possui diferentes versões, chamadas alelos, que carregam informações sobre a quantidade e o tipo de melanina, o pigmento responsável por essas características. O coronel, em sua arrogância, acreditava que poderia escolher características, que bastaria sua vontade para que a biologia obedecesse. Mas a herança genética é uma loteria complexa, um embaralhamento aleatório de possibilidades. Mesmo que um alelo dominante seja mais proeminente, os alelos recessivos persistem, prontos para se manifestar em gerações futuras. A herança genética dos homens escravizados, de origem africana, carregava alelos que se expressaram visivelmente em seus filhos com Dona Esperança. Maria e Joaquim, com suas características fenotípicas inconfundíveis, se tornaram a prova viva contra a mentira do coronel. Eles não eram apenas filhos, eram o reflexo vivo daquilo que a sociedade queria negar. O plano dele falhou, não apenas socialmente, pela pressão da elite e pela fuga dos escravizados, mas fundamentalmente, biologicamente. Ele acreditava que podia esconder o segredo no papel de batismo, disfarçá-lo em certidões. Mas os genes não obedecem a decretos ou títulos de nobreza. A biologia, silenciosamente, contou a verdade que todos tentavam ignorar. A aparência das crianças foi a evidência científica irrefutável de um segredo que ele tentava esconder. Foi a natureza se impondo sobre a tirania social. Um lembrete implacável de que, no fim, certas verdades são impossíveis de serem enterradas. No fim, a genética não pede licença. Ela expõe segredos, destrói máscaras e lembra que nenhuma tirania é mais forte que a natureza. Se nem a genética pode ser controlada, o que resta da ilusão de poder absoluto? A fazenda, símbolo de um império construído sobre a mentira, foi a leilão.
O Coronel Augusto, outrora figura de poder, morreu em uma instituição de saúde mental, sua mente para sempre perdida nas sombras de seus próprios atos. As crianças, Maria e Joaquim, frutos de um acordo de desespero e poder, cresceram não apenas como indivíduos, mas como lembranças vivas de um segredo que a sociedade tentou enterrar. A história do Coronel Augusto não é apenas um conto sombrio do Brasil imperial. É um estudo de caso sobre como a obsessão pelo poder aniquila a empatia. É uma aula sobre como o cérebro humano reage ao trauma extremo, seja pela dissociação, como vimos em Dona Esperança, ou pela resistência inabalável. E é um lembrete de que a verdade, muitas vezes, está inscrita em nossa própria biologia, desafiando qualquer tentativa de controle. O mais importante que a ciência nos mostra aqui é o conceito de trauma intergeracional. As feridas psicológicas, sociais e até biológicas abertas por sistemas de opressão como a escravidão não morrem com as pessoas que as viveram. Elas ecoam através das gerações, impactando a saúde mental, a identidade e as estruturas sociais muito tempo depois. Entender a ciência por trás da senzala não é apenas olhar para o passado, é entender que as marcas da escravidão não ficaram presas ao século XIX. Elas estão no nosso presente, moldando quem somos como sociedade, explicando muitas das dores e desigualdades que ainda enfrentamos hoje. Porque, no fim, a ciência não apenas explica o passado, ela nos dá ferramentas para transformar o futuro. Se esta análise te fez pensar, deixe sua curtida. Se você acredita que a ciência pode iluminar as sombras da nossa história, inscreva-se agora e continue essa jornada com a gente. Comente abaixo qual outra sombra da nossa história você gostaria de ver iluminada pela ciência. Até a próxima.